Olá, estimados internautas, estamos novamente aqui no nosso canal do YouTube para analisar a conjuntura política desta semana no Brasil. Essa semana que o início, de 1º de fevereiro até o dia 8 de fevereiro de 2017. Quais os pontos que foram discutidos, assuntos tratados na nossa política brasileira da última semana? E nós estamos, primeiramente, a pauta seria Lula inelegível ou preso nos próximos dias. Segundo, nós tivemos também o escândalo do auxílio moradia para os juízes. O terceiro ponto que nós vamos falar, é a viagem do presidente Temer para o descanso de carnaval e sua comitiva. 60 pessoas acompanhando o presidente, e a reforma na Previdência que tem assim tomado também os assuntos na Câmara Federal. Bom, primeiramente o tema Lula inelegível ou preso. Então, como sabemos, o Lula ele foi condenado em segunda instância pelo TFR4 por 12 anos e um mês de prisão por supostamente ter recebido auxílios da empreiteira OAS, um apartamento triplex no Guarujá, em troca de contratos com a Petrobras. Essa foi o tom da acusação. O certo é que ainda cabe recursos por parte da defesa de Lula junto ao TR4. Isso vai ser até se esgotar, né? Também a defesa de Lula entrou com um habeas corpus essa semana junto ao Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus preventivo, no caso, para evitar a prisão do ex-presidente Lula. No entanto, a defesa de Lula sofreu uma derrota que eles acabaram sendo rejeitados esse habeas corpus preventivo. Também pesa contra o ex-presidente Lula, nesse momento, o voto do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, aquele que foi nomeado há pouco pelo presidente Temer, né? Que votou a favor do início da execução da pena de prisão a partir da condenação confirmada por um tribunal de segunda instância. Então significa, agora tivemos o exemplo, a condenação do deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, que deverá ser preso em breve. Então este é um aviso que pode acontecer logo ali na frente também com Lula, se for condenado em segunda instância diretamente para a cadeia. Outra investida contra Lula vem do próprio ministro do TSF, Luiz Fux, aquele também que aprovou o auxílio moradia para os juízes alguns tempo atrás aqui, que passou, a sociedade não viu, não percebeu, né? E, aliás, pode tudo no Brasil. Em suas palavras, ele diz: candidatos ficha suja serão inelegíveis. Né? Então essa afirmação é um recado duro, né, para Lula e o PT também, que trabalhavam já para reformular essa questão da ficha limpa. Na minha posição, nessa semana, como análise, o que se desenha em relação a Lula? É isso. O TSF, o Tribunal Superior Federal, e o TSE manterão a inelegibilidade de Lula. Até aí é pacífico, né? Lula, até agora, não sairá candidato. Já a prisão de Lula é ainda uma incógnita, porque cabe recursos da defesa do ex-presidente e vai se esgotar, né? Todas as possibilidades. Não? A sociedade brasileira nesse momento está dividida. Segundo o Datafolha, nós temos 53% dos brasileiros gostariam de ver Lula preso. Né? Então, a gente percebe uma sociedade bastante polarizada nesse momento, no aspecto de que a favor e contra Lula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos o escândalo, né? O escândalo da ficha limpa. Perdão, o escândalo do auxílio moradia para os juízes.
Escandaloso, né? Escandaloso o auxílio moradia pago aos juízes federais. Veio à tona os argumentos do juiz Sérgio Moro, que afirmou que o auxílio moradia é apenas para compensar a falta de aumentos de salário. Veja bem. Importante dizer que o próprio juiz Sérgio Moro ganha auxílio moradia, mesmo tendo casa própria em Curitiba. Esse arauto, né, o defensor da legalidade, da ética, dos bons costumes. Além do mais, os próprios salários do juiz Sérgio Moro, e como os demais, já extrapolam o teto constitucional de R$ 33.000. Então imagina você, o auxílio moradia é de 4.344. Isso significa 6 salários mínimos. Isso chega a ser uma vergonha, um escárnio, né? Porque para mais de 92% da população brasileira não chega a ganhar esse salário que para os juízes seria um auxílio moradia. Então é uma vergonha. E terceira ponta de pauta dessa semana que nós analisamos também é a viagem de Temer para o descanso do carnaval. Até terça-feira dessa semana, a comitiva inicial para acompanhar Temer para um descanso numa praia chamada Restinga do Marambaia, no Rio de Janeiro, que é uma área militar, levando mais de 60 pessoas, né, na comitiva, camareiros, cozinheiros, seguranças. Depois repercutiu um pouco mal assim no âmbito assim da mídia, na opinião pública, eles reduziram um pouco para 40. Então fica aí 2 aviões fazendo 2 viagens com toda essa comitiva. É o Brasil descendo a ladeira. Tudo pago por nós. E por fim, nós temos aí a reforma da Previdência, que é a pauta ainda que está no Congresso Nacional. O governo tenta, de todas as maneiras, comprando, né, os deputados indecisos, de uma forma clara, na nossa frente, e a gente tem não há um suspiro, não há um sussurro, não há nada nas ruas, há um silêncio generalizado. O próprio Temer falou assim, nós temos 93% de não aprovação, de que recurso, mas eu não enxergo nenhum tipo de movimento nas ruas, então tá tranquilo. Né? E o governo precisa de 308 votos, todo mundo sabe, para aprovar a PEC 287, que em análise restringe o acesso à aposentadoria de todos nós, de milhões de brasileiros. Há quem diga que se a reforma não passar agora, né, é dia 20, 19, 20, 21 agora de fevereiro, né? Não passar agora antes das eleições, porque pode causar a não reeleição de alguns, o governo apresentará a proposta novamente em novembro ou dezembro ainda deste ano. Depois que passou as eleições, aqueles que não se reelegeram se vendem a qualquer migalhas, qualquer trocado. Então a pedra angular dessa PEC 287, como falei, continua sendo a combinação das exigências da idade mínima de 65 anos e o tempo de contribuição de 40 anos, veja bem, para que os trabalhadores possam poder pleitear a aposentadoria integral. Então, 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Significa que eu com 15 anos deveria começar a contribuir para